Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook, você já está vendo aqui do meu lado um amigo muito grande, Dom Henrique Soares, que hoje vai participar, né, dessa conversa aqui comigo, ok? Vamos conversar sobre vários assuntos, mas vamos pedir a graça de Deus, a sua bênção, a sua graça, para que a gente possa ter uma conversa frutuosa, para que essa conversa seja para a sua edificação, a salvação das almas, né? A edificação da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, a nossa mãe, mãe de Jesus, mãe da igreja, que interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, com muita alegria que recebo aqui na minha casa Dom Henrique Soares, bispo de Palmares, em Pernambuco, que veio aqui para São Paulo para, né, pregar um retiro aqui em São Paulo e que vai estar conosco aqui também a partir desse momento, dessa nossa conversa, mas vamos estar também amanhã no programa da Canção Nova, às 16 horas, Pergunte e Responderemos. Ele vai estar comigo, comentando as perguntas, respondendo. E na quinta-feira à noite, vamos estar, se Deus quiser, na Escola da Fé, conversando sobre vários assuntos, inclusive um livro que Dom Henrique está lançando sobre escatologia, que tem o subtítulo sobre o fim do mundo. Ok? Bem, então nessa nossa conversa, uma conversa aqui livre, agradável, né? Você pode, inclusive, aí entrar na nossa conversa se quiser. Eu tenho aqui uma pessoa que está nos ajudando hoje. Dom Henrique, em primeiro lugar, a sua bênção para todos nós e a alegria de recebê-lo aqui. Deus abençoe, professor. A alegria é minha estar com o professor, estar com vocês. Quando a gente crê, a gente nunca está só. O Papa Bento XVI disse isso tantas vezes no início do pontificado dele, na missa do funeral de São João Paulo II, e é verdade. Quando a gente crê, onde a gente estiver, a gente encontra irmãos. Verdade. Então, eu estou aqui na casa, nunca estive aqui na casa do professor Felipe, estou na casa de um irmão. A gente come junto, sempre, na mesma Eucaristia, o mesmo corpo de Cristo. A gente tem a mesma fé que você tem, então estamos em casa. Beleza. Dom Henrique, queria começar essa conversa com o senhor, que o senhor contasse um pouco a sua vida. Quem é Dom Henrique, né? Dom Henrique menino, Dom Henrique seminarista, Dom Henrique padre, Dom Henrique bispo auxiliar, agora bispo titular, né? Como é que foi? Como é que Deus, né, fisgou o senhor aí para o reino dele? Não, eu sou somente um homem que já foi moço, criança e que sempre procurou a Deus. Eu sou alagoano, matuto do Nordeste, com um sotaque nordestino mesmo, de cultura, de coração, de jeito de pensar. Sou do interior de Alagoas, fui criado numa cidade pequena, mas numa família cristã, de um cristianismo alegre, bonito, mas de missa dominical, de papai tirar a gente a pulso da cama. Eu era o que dava mais trabalho para ir para a missa, ou vai ou racha, que menina até os 18 anos não tem querer, e ia. E me criei assim, né? Aprendi a rezar com meu pai, via meu pai rezando, meu pai um homem sério, um homem de Deus, um homem respeitado na cidade toda, e vi meu pai rezando todo dia, e eu pensava, se meu pai reza, então rezar é coisa de homem. Se meu pai reza, rezar é coisa séria. Tive essa graça de aprender a fé com meu pai, porque aprender a fé com a mãe é uma graça, mas para o menino do sexo masculino,
Aprender a fé com o pai é um referencial que marca para sempre. Dona Henrique, eu posso dizer o mesmo. Graças a Deus eu tive também essa oportunidade. Entende? Papai ensinava a gente a rezar. Papai rezava com a gente todo dia, professor. Né? Eu me lembro, papai, eu devia ter uns 14 a 15 anos. Papai sentado, né? Família bem patriarcal. O pessoal não gosta não, mas é lindo, viu? Sem medo mesmo, sem preconceito, nem pós-conceito. Então, papai, a gente em pezinho assim, depois de rezar, papai dizia assim, me lembro como hoje, professor, um menino. Papai dizia, meus filhos, eu não sei quanto tempo vou viver entre vocês. Papai ainda o papai está vivo, né? Tem mais de 80 anos, mas tinha a saúde precária, ainda tem, mas está vivo. E então, papai dizia, meus filhos, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Não tenho posses. O que eu tenho para vocês é a fé. E escute o seu pai. Aconteça o que acontecer na vida, nunca deixem a Igreja Católica. Ela é a Igreja de Cristo. Olha, professor, olhe você que está me escutando. Depois eu fiz teologia em Roma, tudo. Né? Me especializei sobre a igreja, em eclesiologia, mas eu me lembrava dessa palavra do papai. Nunca o que eu aprendi, o que li, o que o professor ensinou, nunca foi tão profundo para a minha fé como a palavra do pai. Que coisa, né? Então, a palavra de um pai, porque tem o carisma recebido no sacramento. Uma palavra de um pai marca um filho para sempre. Na minha casa, ser cristão nunca foi brincadeira. Nunca se brincou de ser cristão. Nunca se brincou de ser igreja. Nunca se brincou com as coisas de Deus. Que coisa bonita. Sempre foi muito leve, entende? Eu era um menino mal comportado, levei muita cintura usada, graças a Deus. Apanhava, mas sabia que era por amor. Papai dizia, seu cabra, você vai apanhar por isso. E tome cinturão. E graças a Deus, ativava a circulação, fazia a gente feliz, entende? Sabia que a gente era cuidado e amado. Então, um lar feliz, sem esses patrulhamentos bobos do mundo de hoje. E no domingo para a missa, todo mundo, o pessoal apelidava, depois quando eu fui morar em Maceió, nós éramos a única família que ia à missa todo domingo. E o pessoal, depois eu soube, o pessoal apelidava o carro do papai de Papa Móvel, porque era a única família que ia junto para a missa. Então a gente cresceu num lar assim, feliz, menino travesso, que apanhava, que dava trabalho, mas que todo domingo estava na missa e que rezava, e sobretudo que tinha saudade de Deus. E brincava de celebrar a missa com leite e bolacha Maria. Entende? E como eu não gostava de comer, a mamãe achava bom que eu celebrasse. Mas interessante, professor. Logo cedo fui sentindo o desejo de ser padre. Não dizia para ninguém, tinha medo. Mesmo porque o papai, se alguém dissesse... Porque é interessante, né? Tudo da igreja estava na frente. Tinha liderança, tinha jeito, tinha... Né? Uma senhora lá que dizia, esse menino estando na igreja não falta padre, porque padre não faz falta. Porque mais interessante, quando alguém dizia para o papai, o Henrique vai ser padre, o papai trancava a cara e dizia, ser padre é coisa séria. Não dizia que sim, nem dizia que não, mas não gostava de conversa. E aquilo me retraía. Entendi. Aí fomos para Maceió. Eu fui para Maceió estudar o antigo segundo grau, hoje escola média. Mas esperava que ali passasse o desejo de ser padre. Igual ali eu vou conhecer mais gente. Bom. Então, mas o coração, olha, quando Deus toca na gente. E eu não queria, chorava, tinha medo. E quando foi chegando o final do terceiro ano, eu tinha que dizer aos meus pais que ia fazer vestibular, mas para quê? Aí eu tinha que dizer que ia fazer filosofia para entrar no seminário. E aí me armei de coragem. Era Semana Santa, eu fui lá para meu interior, chama-se Junqueiro, e fui fazer. Então, no Sábado Santo, olha, eu me lembro de ônibus, 3 horas de viagem, preocupado como é que eu vou dizer ao papai e à mamãe que vou ser padre. Morrendo de medo. E ainda me lembro, o café da manhã era o Sábado Santo. No dia seguinte eu tinha que voltar para Maceió, para as aulas. Aí eu disse no café, pai e mãe, eu tenho um negócio para dizer para vocês.
Aí os irmão não vale nada, viu? Os irmãos disseram, ele vai dizer que quer ser padre. Ô raiva. Já adiantou. Ô raiva. Né? E o papai de cara fechada, dizendo, isso é coisa séria, não se brinca. Aí terminamos o café, o papai disse, venha para aqui. Aí sentou-se naquelas cadeiras de palhinha, de balanço, chamavam-se cadeira austríaca. Sentado, mamãe ao lado. E o papai disse, diga, meu filho, eu não tive coragem de dizer, pai, eu quero ser padre. Eu rodei e disse, pai, eu estou pensando ano que vem entrar no seminário. Aí ele olhou, aí disse, é o que você quer, meu filho? O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. É o que você quer, meu filho? Então é isto. Aí pronto, mamãe é muito prática, disse, já escutei, tá certo, meu filho, e foi cuidar da vida. Aí o papai foi me aconselhar. Foi a manhã todinha, quase até a hora do almoço. Que isso? Me aconselhando. Eu não me lembro mais o que ele disse. Me disse muitas coisas. Lembro de uma coisa só. Meu pai disse assim, olha meu filho, você se quer ser padre, seja um padre de verdade. Não se poupe. Não se poupe. Seja um padre de verdade. Dê a vida por nosso Senhor. Nossa, que coisa. Faça sempre o melhor. Agora, nunca se preocupe com o resultado. Isso eu me lembro que o papai disse. Que coisa profunda, né? Entende? Sabedoria, Mas é isso que eu digo, né? É a graça do sacramento do matrimônio. São as palavras de um pai, são as palavras de uma mãe. Que orienta a vida. E que o triste hoje, você que está me ouvindo, e o professor, eu sei que vai concordar com o que eu vou dizer, é quando os pais cristãos perdem a noção de que a família é sagrada, de que ser pai não é um fato biológico somente, é uma missão sagrada. Sim. A palavra de um pai, a palavra de uma mãe são sagrados. Mas de um pai que sabe o que é ser pai. De uma mãe que sabe o que é ser mãe. Em Cristo, que é uma missão. Veja, que com o leite materno a gente aprende a fé. Que com o exemplo do pai. Então, eu tive essa graça, professor. Eu tive essa graça. É uma graça enorme de ter tido um lar cristão, um pai cristão, uma mãe cristã. E é daí que nascem as vocações, né, Dom Henrique? Se eu levo hoje a igreja tão a sério, não devo a pároco, não devo a paróquia, não. Estou dizendo o meu caso. Alguns de vocês podem dever, graças a Deus. Mas eu devo ao meu pai e à minha mãe. Que beleza. Meu primeiro catequista foi meu pai. Eu me lembro, no mês de maio, a imagem de Nossa Senhora de Fátima visitava as casas, passava 3 noites em cada casa. Eu me lembro mamãe sentada numa cadeira, colocar a imagem de Nossa Senhora assim na perna e dizer, veja como ela é bonita. E a gente pegar na imagem, depois rezar 3 Ave Marias e ir brincar. E fazer travessura, que eu fazia muitas, depois apanhava. Mas antes de fazer a travessura, rezava. Era a travessura santa. Ou seja, é essa coisa tão normal, professor. Que hoje às vezes não se tem. Ô, Dom Henrique, tem uma pergunta aqui. Como é que um jovem sabe que Deus quer que ele seja padre? Primeira, isso varia tanto. É preciso um discernimento. Mas um jovem que diz, eu não sei se eu vou casar, não sei se eu vou em geral, vou dizer assim em geral, mas tem variantes. Certo. Em geral, nasce de um desejo. Em geral, nasce de um desejo. Tá certo? Deus coloca dentro primeiro. E depois confirma de fora. Porque para você discernir bem a vocação, tem que ter uma realidade interna, um desejo, um sentimento. Sim. E tem que ter uma confirmação externa. Que em última análise é da igreja e do bispo. Sim. Né? Mas é tudo um processo. Então, em geral, nasce de um desejo. Por exemplo, eu achava lindo o padre celebrando. Eu comecei a querer ser padre por causa da liturgia. Eu achava lindo um padre celebrando. Interessante, né? Eu achava lindo o padre. Eu ainda peguei o padre de batina na minha. Foi o padre que casou meus pais e me batizou. Na minha cidade pequena. Quer ver uma coisa que me encantava, professor? E que ainda hoje me marca? Eu digo, o que é esse homem que é diferente de todos os homens? Quando a gente nasce, tem que levar para esse homem, para ele batizar. Depois tem que levar para a primeira comunhão. Se morre, chama o padre. Se peca, vai para o padre. Então, quem é esse homem que quando ele vem, todo mundo muda o rumo da prosa? Muda mesmo. Entende? Estava o pessoal conversando nesse tempo, imagina, minha cidade tinha 2 televisões só. Então as pessoas conversavam na porta, na rua.
né? Mas quando dizia lá vem o padre, então a conversa mudava de rumo. Quem é esse homem tão diferente? Esse homem fala do céu. Esse homem é ministro de Cristo. Então isso me fascinava no padre. Por isso que eu nunca me conformei com um padre secularizado. Nunca me, até hoje, não me conformei. Você vê como a infância marca a gente. Para mim, o padre é um homem de Deus. Então, veja, a minha vocação nasceu daí. Mas aí vinha medo, eu tinha medo, achava lindo ser padre, tinha um desejo, mas tinha medo de não casar, será que isso vai dar certo? Né? Ainda namorei. Então, não era que namorava, gostava da menina, mas só pensava em ser padre. Era uma complicação isso. Então, depois... Veja, aí vem a confirmação. Pedia sinal a Nosso Senhor. Pedia tanto sinal. Nosso Senhor dava, dizia, não valeu, pedia outro. Entende? O velo de Gideão, né? As pessoas diziam, mas por que você não vai ser padre? No meu colégio, o apelido era padre. Eu me lembro uma vez, eu com o padre Aníbal, no corredor, o colega estava, padre, aí o padre aparece, não, senhor, não, é ele. É o Henrique. Então, veja, são coisas que vão, Nosso Senhor vai cercando a gente. Entendi. Vai cercando. Agora, isso tudinho você tem que confrontar na oração e depois com o seu confessor, com o seu diretor espiritual, tem que ser no seminário, né? com o seu formador. É um processo de discernimento. Sim. Há sinais. Uns, como Isaías, dizem logo, aqui estou. Outros, como Jeremias, como Moisés, botam 1000 desculpas. Mas não, agora, uma coisa eu digo, se você tem vocação, não adianta fugir. Não, né? Porque Deus, quando chama, Deus só chama uma vez. Mas esse chamado vai ecoar na sua vida todinha. Né? E se você disser assim, não quero, não vou, Deus vai respeitar. Aí você vai procurar outra coisa, vai fazer, mas o chamado continua. No finalzinho fica aquele chamado. Não, fica sempre. E no coração vai ficar sempre aquele vazio, aquela insatisfação, aquela saudade. Entendi. Então é muito importante um discernimento. Não seja padre se não tiver vocação. E não procure outra coisa se a vocação for padre. Agora, só uma observação importante, se você é um moço que está me escutando. Se você é um rapaz que pensa em se consagrar a Nosso Senhor assim, cuidado, tem que fazer um discernimento antes muito importante. Veja, vou me consagrar, mas vai se consagrar como monge, como religioso ou como padre diocesano? Porque tem muita gente que fica infeliz porque... E é uma falha, errado, uma falha na pastoral vocacional, não se faz essa coisa antes. Veja, quando a gente se consagra é por causa de Cristo, é por causa do Nosso Senhor. Mas se o seu maior desejo, o seu desejo mais íntimo, for assim, a sua experiência for de Deus como o tudo, o absoluto, aquela gostosura de estar com o Nosso Senhor, estar a sós com Ele, então vá ser monge. A sua vocação é de monge, não invente de ser padre. Se o seu desejo, se a sua alegria é experimentar Deus numa comunidade de irmãos, rezar junto, estar junto, vá ser religioso. Porque, veja, o seu modo de encontrar de Deus é pela fraternidade. Certo. Frater, irmão, frade, vá ser religioso. Ou seja, você quer se consagrar a Deus, mas na experiência comunitária. Com os irmãos. E se o seu instinto, o que fala mais alto, é ser outro Cristo, Cristo que batiza, Cristo que prega, Cristo que faz o casamento, Cristo que perdoa, se o mais forte é Cristo como pastor, se você se vê alguém como Cristo no mundo, é padre diocesano. Então isso para um rapaz, para uma menina não é, porque vai ser religiosa. A questão é saber em que congregação, em que, mas para um rapaz tem esse discernimento antes de tudo, preliminar. Entendi. Depois vê a congregação, mas primeiro vê isso. Entendi. Dom Henrique, tem aqui já uma pergunta do Antônio Armatuik. Ele pergunta sobre veneração de imagens. Os protestantes dizem que o erro dos católicos é adorar a imagem. Pode dar uma explicação para essas pessoas? Adorar a imagem é errado. A questão é que a gente não adora, né? Não adora, venera, né? Veja, adorar é quando você pensa, primeiro, que ali, que aquela imagem tem um poder mágico. Que aquela imagem, veja, pelo modo como foi feito, pela benzedura que pelo deram, material, né? Pelo material, ela tem um poder. Isso é mágica.
E no cristianismo não há imagem. Isso é superstição. A imagem, veja, é um ícone de um protótipo. Certo. Então, a veneração que você presta à imagem, você está prestando ao protótipo. É a quem está no céu, é quem a imagem, veja, ela é um significante que tem um significado. Então, a imagem da Virgem, eu posso quebrar a imagem, a Virgem continua inteira. É como uma fotografia. Você está apaixonado, né? Viajou. Esse aqui é de sobrenome japonês, eu acho. Você foi lá para o Japão. Aí você leva o retrato da sua namorada. Morrendo de saudade dela, você dá um beijo na fotografia. Veja, com todo afeto. Mas você sabe que ela não é uma fotografia. Eu acho. E que se rasgar a fotografia, ela continua inteira aqui no Brasil. Então, quando, né, um irmão protestante diz isso, ele diz por má fé, é desonestidade mesmo. Porque ele mesmo, quando era católico, não adorava a imagem. Porque, inclusive, também, Dom Henrique, eu já li que o próprio Lutero, ele não proibia as imagens. Não, mas não havia problema. Ele deixava assim... Olha, briga uso, com imagem é para protestante analfabeto. Foi a evolução Briga com imagem é para protestante analfabeto. Protestante culto não briga com isso. O problema dos protestantes com a igreja não é por causa das imagens. É a doutrina da justificação. Sim. Tá certo? É a questão da relação entre graça e liberdade. São outras questões muito mais profundas. Maria. Briga por imagem. Não, Maria, no protestantismo já é pela questão da relação entre graça e liberdade. Eu acho um entendimento errado de que Maria possa substituir o Cristo como medianeiro. Não, isso não existe. É impossível. Mas é um entendimento errado também, né? Aí é porque Lutero tem que entender, e fica difícil para explicar assim rapidamente para vocês, mas é que a pneumatologia, quer dizer, a doutrina sobre o Espírito Santo de Lutero e da igreja daquela época era fraca. Então era difícil entender sem o Espírito Santo. Em que sentido? Cristo é o único mediador. Pelo batismo e os outros sacramentos, não só o batismo, nós recebemos o Espírito Santo. No batismo você recebe o Espírito Santo de Cristo como vida. Na crisma você recebe o Espírito Santo de Cristo como força. Na Eucaristia você comunga o Cristo cheio de Espírito Santo como amor que se imola. Então, veja, a gente está em Cristo. O Espírito nos joga em Cristo. Então, quando você reza, é Cristo que reza em você, porque é o Espírito Santo de Cristo que reza em você. O bem que você faz, veja, é o Espírito Santo de Cristo que provoca em você. Então, o que você faz não está ao lado de Cristo. Porque você é batizado, crismado, e se une a Cristo na Eucaristia, o que você faz, o que você vive, está dentro de Cristo. Não concorre com Cristo. Não é um caminho ao lado de Cristo. Está em Cristo. Então, em nada diminui a mediação de Cristo. Quando a Virgem Maria reza, reza no Espírito de Cristo, reza no corpo de Cristo, que é a igreja. Veja, São Paulo diz, orai por mim. Eu devia então dizer, não rezo não porque só existe um mediador, Jesus Cristo. O Senhor peça direto a Cristo, não peça a mim. Por que é que São Paulo diz, orai por mim? E por que é que São Paulo diz, eu rezo incessantemente por vós? Porque reza no Espírito de Cristo. Já não sou eu quem reza. É Cristo que reza em mim. Nós somos membros de Cristo. Aquele que era o unigênito de Deus. Veja, dando-nos o Espírito, morrendo e ressuscitando por nós, dando o Espírito, tornou-se o primogênito de muitos irmãos. Então, quem fala que a oração dos santos compete com a mediação de Cristo, não devia nunca rezar pedindo por ninguém. O Vaticano II fala claro, nenhuma mediação teria eficácia sem Cristo. A mediação de Cristo. Não existe mediação. Ele é muito pontífice. Não existe mediação fora de Cristo. A questão é que a gente está dentro de Cristo. Você não foi batizado? Então você é membro do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é real, é a igreja. Sim. Cristo e nós somos uma só coisa, nós somos membros. Ele disse, eu sou a videira, vós os ramos. A seiva é o Espírito Santo. Ele é a cabeça, nós somos os membros, o corpo é a igreja, os membros é o Senhor, sou eu. Sim. Então não tem concorrência. Uma coisa é dizer Cristo, só Cristo é o Salvador. Só Cristo. Outra coisa é dizer Cristo só. Cristo não está sozinho. Cristo é cabeça, primogênito de muitos irmãos. Beleza. Dom Henrique, outra pergunta aqui. Esse é do Paulo Silas.
Ele coloca o seguinte: Dom Henrique e professor Felipe, como discernir dentro de um grupo carismático, principalmente voltado para os jovens, o fogo do Espírito Santo com certo fanatismo irracional? É uma linha muito tênue da infusão da emoção e da infusão do espírito. Esta é uma preocupação que tenho. Um limite para não beirar o irracional. A linha não é tênue, não. Não é não. Não é não? Não. O que precisa primeiro é o seguinte, é observar os frutos. É muito importante isso. Os frutos. Sim. Tá certo? Primeiro, deixa eu primeiro citar a Escritura. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Todo espírito que não serve para a edificação do corpo, que é a igreja, não é de Deus. Uhum. Tá certo? Todo espírito que não provoca a caridade e a unidade, não é de Deus. Uhum. Então, antes de se preocupar com o fenômeno, com a aparência, observe o fruto. Se aquela pessoa que tem aquelas coisas, depois divide o grupo, é orgulhosa, é soberba, fica só naquilo, mas não tem... Então isso não é de Deus. Não é de Deus porque não edifica o corpo de Cristo. O Espírito é de Cristo, só age para glorificar Cristo. Então não glorificou Cristo, e Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Então não serviu o irmão na oração entra em êxtase e profetiza. Agora, divide o grupo. Não é? Não faz fraternidade com ninguém. Está um irmão doente, ele não visita. Tem um irmão necessitado, ele não consola. Então, aí, esqueça. Não é de Cristo. Ah, mas faz milagre. O diabo também faz. Ah, mas sabe a Bíblia. O diabo sabe Bíblia. Tentou Jesus com a Bíblia. Citou o Salmo 90 para Jesus, citou Deuteronômio. O diabo sabe Bíblia e está no inferno. Então, veja, você tem que olhar o fruto. Agora, se o fruto, aquela pessoa é uma pessoa de Deus, se aquela pessoa sabe perdoar, se aquela pessoa preza o irmão, se aquela pessoa não usa o seu dom para oprimir, para impor-se, então você diga, aí está Nosso Senhor. Agora, a pessoa pode também, mesmo sendo Nosso Senhor, ter imperfeições. Claro. Ter histeria, aí a gente vai purificar. Veja, na vida as coisas não se dão em estado puro. Não é preciso, por isso São Paulo diz, discernir os espíritos para ver se são de Deus. Então você pode ter irmão santo que tem, vez por outra, exageros. Aí você com jeito vai purificando. Não jogue tudo fora de uma vez. Então veja, essas coisas requerem tempo, oração, olhar a maturação, os frutos. E os frutos são esses. Os frutos estão na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. A caridade é o dom mais alto. Então é isso. Dom Henrique, uma outra pergunta, mudando completamente de assunto, né? O senhor foi bispo auxiliar, hoje é bispo titular de uma diocese. Qual é a sua preocupação hoje como bispo diante desse mundo que nós estamos vivendo assim, agressivo à igreja, agressivo à fé católica, agressivo até aos sinais católicos, né? Essas coisas todas que nós estamos vendo aí hoje como o senhor, como bispo, como um pastor, como o senhor conduz o seu rebanho diante dessa dificuldade? Sabe qual é a minha maior preocupação, professor? Sabe qual é a minha maior preocupação? Adivinhe. É fazer meus fiéis, minhas ovelhas, que não são minhas não, viu? São de Cristo. Conhecer Jesus. Amar Jesus. Celebrar Jesus bem na liturgia. Viver Jesus. Só isso. Eu não me preocupo muito com o mundo, não. Eu me preocupo que os meus fiéis experimentem Jesus. Se eles experimentarem Jesus, formar a base, eles vão enfrentar o mundo com bom humor. Não vão ter medo, não vão perder a linha e vão saber responder com calma, com serenidade. Veja, a gente tem que primeiro ter segurança do que a gente é. Eu não gosto de ver católico cruzada contra tal coisa. Eu não gosto. Porque isso gera primeiro fechamento. Amargura. Amargura é do diabo. Nunca deixe que a amargura tome o seu coração. No Apocalipse tem uma estrela que cai do céu no mar e o nome da estrela era Absinto. É Satanás.
Uma coisa que Satanás nunca pode dar. Satanás pode fazer milagre. Satanás pode dar riqueza. Até curar. Mas Satanás nunca dará paz. Ele não sabe o que é isso porque ele não tem paz. Como o sol não sabe o que é o escuro, Satanás não sabe o que é a paz. Então, veja, toda discórdia, toda amargura, todo rancor, todo ódio não vem de Deus. Então eu não gosto de católico contra. Não perca tempo contra isso, contra aquilo. Perca não. Seja a favor de Cristo. Você propunha a beleza do Evangelho. Você propunha a beleza de Cristo. E pronto. Quem não quiser, paciência, a gente respeita. A gente pode comparar isso um pouco com o que aconteceu com a igreja nos primeiros séculos ali em Roma. A igreja diante daquela Roma pagã, idólatra, né, massacrando os cristãos. E os cristãos parece que não reagiam, né? Mas eles viviam a fé e derramando sangue, eles transformaram o Império Romano em Império Cristão. É importante a gente saber dar razão da nossa esperança a quem nos pede. É importante. Esses cristãos também escreveram, por exemplo, a Orígenes escreveu contra Celso, né? Escreviam explicando a nossa fé. Você deve saber explicar o porquê é cristão, o porquê crê. Entende? Mas quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não acredite. Continua seu amigo, mas você é cristão. Então a gente precisa ter uma identidade forte. Outra coisa, saber responder a essas pessoas. Agora, um conselho, responda a quem perguntar a você, querendo compreender você. A quem pergunta simplesmente para, como diz o nordestino, arengar. Arengar? Arengar, encrencar, para simplesmente contestar, não responda, não perca tempo. Por exemplo, às vezes eu gravo um vídeo, aí quando um comentário eu vejo, mesmo discordando, é honesto, eu deixo. Quando eu vejo que é só para polemizar, que é aquela coisa chata, rinha, eu apago. Né? Eu não perco. Qual é a orientação que o senhor dá para os católicos hoje, diante aí dessa internet barulhenta e WhatsApp e tudo que cai assim aos milhões de vídeos né? E pauleira para todo lado, né? O povo fica meio desnorteado com tanta coisa, né? Primeiro escolha, é você que tem que escolher o que você quer ver e o que você não quer, o que é importante e o que não é, o que edifica e constrói você na fé e o que não é. Então isso mesmo você tem que... Isso é como produto de tecnologia. Tecnologia tem produto para todo gosto. Você vai comprar tudo? Você vai usar todos os aplicativos? Você vai usar o que interessa para você. Então a internet tem coisas lindas. Olha aqui, a gente está conversando, o professor está em casa, eu estou visitando, a gente está conversando. Está na sua casa. Veja, conversando nós três. Veja, professor, eu e você. Repare que coisa. Mas pode servir também para briga, discussão. Aí você não entra nisso. Um aconselho que eu dou, nunca discuta com ninguém por causa de fé. Quando alguém quiser saber da sua fé, se é com sinceridade, não poupe tempo nem esforço. Sente e explique. Agora, quando a pergunta é capciosa, é para disputar versículo de Bíblia. Deixa eu explicar uma coisa. A Bíblia serve para justificar tudo. Então é perdido discutir. É perdido. Eu já li a Bíblia, já perdi a conta das vezes que li a Bíblia toda. Entende? Veja. Li, copiei os trechos mais importantes. Veja. Então eu digo a você, é perdido. A Bíblia se presta para tudo. Cada um interpreta como quer. Sim. Aí você vai dizer, então tudo está certo. Não. A Bíblia só é palavra de Deus quando é interpretada dentro da tradição apostólica. Sim, isso é importante. E a tradição apostólica está na igreja. Sim. Veja. E não é porque a gente é bacana, é porque Cristo prometeu o Espírito Santo à sua igreja. É o que eu disse que deu uma confusão danada, né? Que a Escritura nasceu da igreja e só pode ser interpretada dentro da igreja. E uns cabeças ocas ou mal intencionados disseram que eu tinha dito que a igreja está acima da Bíblia. Isso é heresia, eu nunca disse. Mas que a Bíblia está dentro da igreja, está. Fora da igreja, a Bíblia é confusão. Se presta para tudo. Qualquer um pode pegar e ensinar o que quiser. Então não perca tempo discutindo. Tá certo?
A Escritura é muito comum, Henrique, eu receber perguntas assim. Eu estava conversando com um protestante e ele me disse que Jesus teve outros irmãos, que Maria não era virgem. O que eu digo para esse protestante? Diga nada, que não vai adiantar. Não diga nada, não. Né? Eu digo, não discuta com o protestante. Não vai adiantar. Onde é que está na Bíblia que Maria teve filho? Onde é que está? Me mostre. Né? Agora, a Bíblia diz qual é a mãe dos filhos dos irmãos de Jesus. Né? É a mulher de Cleofas. Está lá. Estava lá ao pé da cruz. Maria, aos pés da cruz. Veja, estava outra Maria, mãe de José, de Tiago, de Salomé. Capítulo 14 de Marcos está lá. Então, se Maria teve outros filhos, por que Jesus entregou Maria a um filho de Zebedeu? A João. Então, e depois, independente disso, a tradição da igreja sempre disse, desde os primeiros séculos, que Maria só teve um filho, Jesus. Então, por que é que eu vou atrás, veja, até Lutero dizia. Então, por que eu vou atrás de quem está lendo a Bíblia e traz para frente, feito papagaio? Então, por que eu vou discutir? A Virgem, né? A Virgem. Nasceu Maria. De Maria Virgem, quer dizer, Maria a Virgem, quer dizer, a Virgem por excelência, por antonomasia. Magnífica todo dia, sim. Né? Então, por que eu vou discutir isso? Não vou deixar para lá. Discutir por imagem. Vamos ver, a gente já sabe, discutir por imagem. Discutir por divindade de Maria. Se for com adventista, discutir sobre sábado. Se for com o testemunho de Jeová, discutir sobre transfusão de sangue. Tudo isso é coisa sem futuro. É perder tempo. Entende? Então vá cuidar de outra vida. Porque as premissas são completamente diferentes. Erradas. Eles leem a Bíblia fora da igreja. Para eles existir, no princípio existia a Bíblia. Isso é heresia. No princípio era a palavra. E a palavra é Jesus, não é um livro. Então, não discuta não. Henrique, é perdido. Mudando de assunto mais uma vez, né? Uma ouvinte que sempre me acompanha aqui, a Rosali Acioli, pergunta assim, Henrique, o senhor acha dessa invasão do Islã na Europa? Vai matar a Europa cristã vai morrer. É mesmo? Infelizmente, né, por vários motivos. O primeiro motivo é que a Europa já não é cristã. A Europa quer um cristianismo pagão, um cristianismo light ou cristianismo nenhum. Como é que nós chegamos nisso, Dom Henrique? A Europa que foi o berço primeiro do cristianismo. Professor, veja, isso começou faz tempo. As causas de nós chegarmos numa Europa hoje neopagã. Isso começou faz tempo. Isso começou no século XIV. Sim, a gente sabe. Isso começou com o Renascimento, porque se começa a pensar que o homem pode ser homem sem Deus, um naturalismo. E o homem sem Deus não pode ser homem. Fica faltando nele o essencial. É aquilo que São Paulo chama de espírito. O que é espírito? A gente é corpo e alma. Alma e espírito. Né? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vosso corpo, vossa alma e vosso espírito. Corpo é minha dimensão física, material. Alma é minha dimensão vital e racional. No homem a alma é inteligente, é imaterial e inteligente, é racional. E espírito, o que é o espírito? É a sede, a saudade de infinito que eu tenho no corpo e tenho na alma. A minha alma tem sede de ti, olha o espírito. Minha carne também te deseja, olha o espírito. O catecismo diz que o homem é capax Dei. O homem é capaz de Deus, quer dizer, o homem é sedento de Deus. O homem sem Deus é incompleto no corpo e na alma. Essa sede, esse buraco, essa saudade é o que se chama de espírito na Bíblia. São Tomás resume dizendo o homem é corpo e alma espiritual. Em São Tomás, espiritual não quer dizer só imaterial, quer dizer saudoso de Deus. O catecismo diz que é o parágrafo 367. Fala, corpus et anima unus. Mas essa vocação para Deus... Essa vocação para Deus é o Espírito. Tá certo? Então, o homem é isto. Agora, por que foi que a gente entrou nesse assunto? Qual era a pergunta? Então, responder a pergunta, que eu entrei em corpo e alma. A pergunta era a questão do Islã na Europa. Então, veja. O islamismo. Então, a partir do século XIV, XV, sobretudo século XV,
o homem da Europa começa com a ascensão da burguesia, com o renascimento. Veja, a volta à filosofia, à cultura esplendorosa dos gregos. O homem começa a pensar que ele pode ser pleno sem Deus. Aqui está a desgraça. É o que se chama de humanismo. Botou um humanismo. Mas é um humanismo fechado sem em si, Deus. sem espírito. Corpo e alma, e basta. Atenção. Isso vai evoluir depois no racionalismo. O racionalismo vai dizer, veja, o homem não precisa mais do Deus dos cristãos, do Deus da Bíblia. Existe um Deus, é o Deus da maçonaria. A maçonaria é desse tempo. O grande arquiteto, veja, o motor do universo, Deus é o grande relojoeiro dessa natureza que é um relógio. É o deísmo, mas ele para lá, perfeito, e nós para cá. Atenção. Então você já criou, veja, uma Europa na qual o homem é fechado nele mesmo, autossuficiente. Depois do racionalismo, veja, que já não é cristão, porque não existe revelação. Aí vem os frutos veja, do aí vem o ateísmo. É, o ateísmo. Tá certo? Primeiro o ateísmo prático, na prática, depois o ateísmo teórico, que é o que nós temos hoje. Então, a Europa, que nasceu da força do cristianismo, a Europa é como uma árvore que cortou suas raízes. Então, tudo que inspirou a Europa, o conceito de pessoa, de direito da pessoa, que hoje se grita tanto, de que eu sou uma pessoa, os direitos humanos, isso são conceitos que vêm do cristianismo. Sim. Sem o cristianismo, esses conceitos não têm onde se alicerçar, não têm onde se escorar. Então, a Europa é uma árvore que está verde, mas as raízes já foram cortadas. Ela vai murchar. Ela tem vergonha de ser cristã, ela tem raiva do cristianismo, ela fala mal do cristianismo. Né? Veja, ela pariu o fruto maldito do politicamente correto, que é filho bastardo do cristianismo. Aí, resultado, chega o Islã. O Islã está cheio de força. Cheio de força. Porque o Islã não passou pela Revolução Francesa, pelo racionalismo, pela Reforma Protestante, não passou pelo que o cristianismo passou. Então, inclusive, o Islã, veja, é teocêntrico, tá certo? Depois o seguinte, o cristianismo se fundamenta no amor. O Islã não, a palavra Islã quer dizer submisso. Para o Islã interessa isso, que você seja submisso a Alá sem questionar. Se Alá mandar matar, mate. Se Alá mandar você se matar, se mate. Mandar ter filho, Tenha. Casar então, com 4 mulheres, pronto, cara. mas o fato é que o Islã, veja, a cultura islâmica não passou por tudo isso que nós passamos. Então, eles são teocráticos. Para eles, a religião, para uma boa parte, não é para todos, não quero ser injusto com os... Mas, veja, o ideal do Islã é teocrático, a religião governar a sociedade. Coisa que acabou no cristianismo desde a Revolução Francesa. Desde o século XVIII, os cristãos largaram mão disso. Então, mas o Islã está chegando pela imigração, por tudo, e não se mistura com o Ocidente. Ele não se mistura. E não aceitam o Ocidente. Eles acham o Ocidente depravado, e o cristianismo um fator de depravação. É religião de depravado. Então, eles vão progredir, eles estão crescendo porque chegam, eles estão crescendo porque procriam. Na Europa ninguém procria mais, são países velhos, se cria cachorro, não menino. A Europa está morrendo. Depois a Europa não tem mais força, vigor, porque não crê mais nela mesma, na cultura ocidental. Então a Europa vai morrer. E quem vai se impor é o Islã. E há uma esperança na América, a nossa América Latina. É difícil. Veja, por um lado, tudo o que acontece na Europa, cedo ou tarde, chega na América. Porque a nossa matriz cultural, apesar de toda essa tentativa do politicamente correto, é europeia. A gente está falando uma língua europeia. Nós somos imigrantes portugueses, olha a nossa cor. Aqui tem índio, tem negro, mas tem europeu. E a miscigenação foi feita sob a hegemonia dos europeus, dos portugueses. Então não adianta chorar, é isso. Pois bem, então a nossa matriz cultural é europeia. Não tem jeito. Agora, o que acontece? A gente tem aqui alguns fenômenos interessantes. É que essa paganização da Europa chega aqui. Está no Supremo Tribunal Federal, está nas nossas universidades, está na elite pensante porque estudou essas coisas.
tá certo? Acha que isso é o máximo. Diferente do povo. O povão não é isso, mas as elites pensantes são os que têm o poder econômico, o poder da comunicação, bom, né, da produção intelectual. Pois bem, mas outro fator. Por um lado, a gente tem uma coisa preocupante. Um fundamentalismo ignorante, né, que quer impor a Bíblia, não é o cristianismo, é o biblismo à sociedade. E o fideísmo que o Papa João Paulo II Sim, porque colocou, o biblismo é pai do fideísmo. leva ao fideísmo. Isso é um lixo. É um lixo. Isso não é cristianismo. Leva Então, ao fanatismo, esses né? são os muçulmanos do cristianismo. Esses são xiitas cristãos. A diferença é que os xiitas de lá vêm com o Alcorão e os daqui com a Bíblia debaixo do braço. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas não é nem para a honra nem para a glória do Senhor Jesus. Porque tem a letra, mas não tem o espírito. Tá certo? E gritaria não é espírito, é só histeria mesmo. Então, vamos ver o que vai dar isso. Quer dizer, a gente também está num perigo. A gente está entre o racionalismo que já está avançado na Europa, que já está nas nossas elites, mas não está no nosso povo, mas está chegando e querem implantar nas nossas escolas, o racionalismo europeu, e o xiitismo cristão, fundamentalismo, fanatismo de grupos de seitas cristãs. Veja onde é que a gente está imprensado. Então a gente tem que encontrar um modo de preservar a nossa fé, mas de um modo sadio. É a fé e a razão que o Papa João Paulo II colocou. A fides et A ratio. fides et ratio. Um diálogo entre fé e razão. Porque não foi Deus que deu a fé e o diabo criou a razão. Deus criou o homem racional. Certo. Então, quando fé e razão se abrem de verdade, cada uma no seu, cada uma na sua dimensão, as duas se completam. Daí a importância de estudar a teologia, né, mãe? Daí a importância da teologia e de rezar. Uma Porque boa se teologia. estudar teologia e não rezar, tá Exatamente. certo, não vai saber nada de Deus. Vai cair numa teologia racional. É teólogo quem reza. Estuda o que reza e reza o que estuda. Tá certo? Então aí é que está. É preciso rezar, é preciso a experiência de Cristo e depois embasar essa experiência com o estudo da doutrina cristã. Eu acho o que dizia Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, né? Estude muito, mas reze mais ainda. Pois é, as duas coisas juntas. Todos os grandes teólogos, todos foram homens de profunda ciência e homens de profunda oração. É perigoso um teólogo que não reza, né? Não é teólogo, é um charlatão. Não é teólogo. Orígenes dizia, no século III, se oras de verdade és teólogo. Teólogo quer dizer o que fala, o que pensa, logos. Logos quer dizer pensamento e palavra. Theos, Deus. Teólogos, o que pensa, o que fala sobre Deus. Mas fala o que viveu, o que viu, o que contemplou. Aquilo que São João diz. O ideal do teólogo está na primeira carta, na primeira epístola de São João, no capítulo 5, versículos 1 e seguintes. O que era desde o princípio, o que nós vimos, o que nossas mãos apalparam, o que nós vimos do verbo da vida. Então é uma experiência. Isto nós vou-lo anunciamos, para que estejais em comunhão conosco e a nossa alegria seja completa. Isso é teólogo. Experimentou, viveu, anunciou a fé da igreja e criou comunhão com Cristo, em Cristo e com os irmãos. Dom Henrique, nós já estamos aí quase uma hora de conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse livro que o senhor está lançando, Escatologia, o fim do mundo. Vamos conversar sobre isso na quinta-feira, no programa Escola da Fé. Vamos conversar um pouco sobre um pouco desse livro aqui, sobre o fim do mundo. Mas, resumar para nós. Isso aqui, veja, nasceu o seguinte, eu sou professor, eu era professor de teologia, né? Vivi a minha vida estudando e ensinando teologia, era professor de escatologia Como também. o bispo não dá mais tempo de ser professor. Escatologia é a parte da teologia que trata do fim. Antigamente chamava novíssimos, quer dizer, as coisas últimas. Morte, juízo, inferno e paraíso. A gente sabia de cor, assim, bem rimadinho. Morte, juízo, inferno e paraíso. Então, hoje não chama mais assim, chama escatologia. Escatom quer dizer o último, as coisas últimas. Né? Cuidado, que em português escatologia pode significar também coisa suja, imunda. Porque vem de escatol. Ah, sim. Né? Escatol que se usa para os cadáveres, não é isso? Sim. Então,
quando diz aquilo é escatológico, pode ser alguém que tem um hábito, desculpe a expressão, nojento, aquilo é uma coisa escatológica, mas vem de escatol. Aqui escatologia vem de escatom. Escatom quer dizer o fim, a finalidade, as coisas últimas. Final dos, escatom, da história. Não só o final como o fim de tudo, mas como finalidade. Escatom. E as coisas últimas, escatar. Os novos céus e a nova terra. Sim, mas também a morte, o juízo, sim, claro. Tudo isso aí são as escatar, as coisas últimas. Beleza. Então, escatologia é o pensar, é o falar, o refletir à luz da fé sobre as coisas últimas. E eu coloquei aqui sobre o fim do mundo. Por quê? Então, eu era professor e eu escrevia no jornal da minha arquidiocese, que é a Arquidiocese de Maceió, e todo mês eu escrevia um artigo. Então eu resolvi escrever uma série de catequese para o povo. De um livro. Né? E coloquei sobre o fim do mundo, porque se eu colocasse escatologia, quem era que ia ler? Não ia saber o que era. Se eu coloco sobre o fim do mundo, todo mundo quer ler para saber como é que vai ser esse negócio. Então, esses artigos, depois eu transformei em aulas para os leigos, e agora eu fiz um apanhado, arrumei um pouquinho, né? Porque a linguagem é simples, é popular, eu procuro escrever para você, não é para... Agora, o que tem aqui, é profundo. Sim. É profundo não é porque eu estou escrevendo, é porque é a nossa fé. Não é? É dito de um modo mais saboroso, mais fácil, para você entender. Eu falo é para você. O meu serviço, eu sou padre sobre isso para vocês, não é para, entende? Para os anjos. Então, é um modo, é uma coisa profunda, é a fé da igreja, dita de um modo simples, acessível. Então é isso, esse livro. E eu fiquei muito feliz, Dom Henrique, do senhor ter procurado a nossa editora Cleófas para publicar esse livro. Eu, sinceramente, não esperava isso. Sempre admirei muito, tanto é que nós já estivemos na Escola da Fé há 8 anos atrás. Né? Mas fiquei muito feliz do senhor ter procurado a nossa editora e nós vamos publicar outras obras de Dom Henrique, se Deus quiser. Ele já está trabalhando aí em outras coisas, por exemplo, os encontros de Cristo. Os encontros de Jesus, os mistérios do texto, as parábolas de Jesus. Sim. Se Deus quiser, a gente vai poder... Não, eu escolhi a Cleófas, eu estou feliz de ter essa parceria com a Cleófas, pelo trabalho evangelizador do Senhor. É uma homenagem que eu presto. Amém. Eu não queria uma empresa, eu queria alguém comprometido em evangelizar. E sem ceder ao politicamente correto, e que tivesse realmente esse desejo de anunciar o Cristo da nossa fé, o Cristo da igreja. Beleza, amanhã estaremos com o Dom Henrique, se Deus quiser, às 16 horas, no programa Pergunte e Responderemos. Horário de verão, não é isso, horário professor? De verão, No Nordeste será às 17 horas. Sim. Não, às 15 horas. Às 15 horas, uma hora mais cedo, no Nordeste, exatamente. E depois, na quinta-feira, às 20 horas, aqui em São Paulo, que no Nordeste será 19 horas. Sim, e Dom Henrique vai pregar na quinta-feira de manhã, né, no dia de adoração da Canção Nova, e à tarde vai celebrar a missa também. Quinta-feira à tarde vai celebrar. Eu vou fazer o que me mandarem. Eu, quando chego assim nos cantos, fico à toa. Então, o que me mandarem, eu faço. Dizendo, eu faço. Não vai sobrar tempo para o senhor descansar, pode ter certeza. O senhor pode encerrar nossa conversa com uma bênção? Com maior então, deixe a sua bênção para isso que sou para os nossos amigos. Tá certo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da toda Santa Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem em paz. Muito obrigado, Dom Henrique. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. E vamos ter mais conversa aí pela frente até quinta-feira, aí, se Deus quiser. Um grande abraço e fique com Deus.